primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos de 1 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, ou versículos de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Pai do céu, a tua palavra já nos ensinou ao ser lida. Ajuda-nos a explicá-la bem, para que cresçamos no entendimento dela e possamos obedecê-la ainda mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. As palavras presbítero, pastor e bispo não indicam pessoas diferentes no Novo Testamento. Indicam, sim, funções diferentes. A palavra presbítero quer dizer, se fosse traduzido para um bom português, um senhor, um homem mais idoso, experiente, vivido, um cristão já antigo. A palavra bispo fala do trabalho de supervisor. Então, o presbítero é um supervisor. Ele é presbítero e bispo. Mas ele também é pastor. E pastor aqui é uma figura e indica o relacionamento com os crentes. Então, o presbítero é pastor e bispo. O bispo é presbítero e pastor. Então, Paulo começa o seu texto colocando uma coisa séria. Há poucos meses eu preguei sobre ela. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Se alguém quer ser presbítero, graças a Deus. Aí Paulo vira o assunto e começa a dizer, olha, mas você precisa ser assim. Você precisa ser assim. Eleição de presbíteros é uma coisa da Bíblia. Paulo diz a Tito que o deixou em Creta, inclusive para quê? Para eleger presbíteros. Não há nada aqui de democracia, de coisa moderna. A igreja, que igreja ótima, que coisa linda, não é bíblico. Mas nós temos que ter os dois lados. Temos que analisar a nossa própria vida e nos perguntar: eu sou o que Deus exige para ser um presbítero? E outra coisa, Deus diz que quem tem que avaliar o presbítero, ou o futuro presbítero,
deve fazê-lo com zelo. Nosso conselho discutiu nome a nome. Aliás, eu não sei se você sabe disso. Quando vence o mandato de um presbítero, nós pedimos que ele se retire da sala para avaliarmos o trabalho dele e a vida dele. E se ele será candidato à reeleição ou não. E sobre os nomes novos, nós nos debruçamos fazendo uma pergunta só. Lemos esse texto e dissemos: os irmãos apresentam essas qualidades? Depois marcamos uma reunião com eles e lhes perguntamos: vocês, naquilo que a gente não conhece de vocês, apresentam essas qualidades? Eu ia colocar isso no final, vou colocar já para ficar mais claro. Isso não quer dizer perfeição, irmãos. Isso quer dizer compromisso com o crescimento. Vocês olham para mim, eu sou presbítero e pastor e bispo, e vocês têm que ver não a perfeição em mim, mas o crescimento. E o crescimento depende de duas coisas: depende de Deus e depende também do meu esforço pessoal. E eu estou pregando Calvino. Não estou dizendo heresia, não. A Bíblia coloca sempre os dois lados. O lado de Deus e o lado do homem. Então, como deve ser esse homem eleito presbítero? E a primeira palavra que o texto me diz é que ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível não quer indicar que ele seja perfeito, que não cometa erros, mas indica que tais homens não permitem situações pendentes a partir das quais ele possa ser, ou eles possam ser atacados. De vez em quando a gente sabe de pessoas que esconderam o seu pecado. O presbítero, ninguém pode ser assim, mas o presbítero, em especial pelo nosso texto, diz que ele não pode ser assim. Ele tem que estar sempre acima da crítica justificada, ou colocar aquilo como meta de crescimento. A coisa mais difícil desse texto é o próximo tópico: esposo de uma só mulher. Alguns dizem que esse texto indica que o presbítero tem que ser casado obrigatoriamente. E nós não entendemos assim. Outros dizem que o presbítero não pode casar-se de novo se a mulher falecer. Nós não entendemos o texto assim. Nós entendemos o texto da seguinte forma: que o presbítero seja esposo de uma só mulher, de uma mulher de cada vez. Certo? Não pode ter duas esposas. Ele casou-se uma vez, se a esposa vier a falecer, ele vai casar-se, se quiser casar-se de novo. Mas ele não vai jamais ser esposo de duas mulheres. Mas o texto não para aqui. E diz que esse homem tem que ser temperante. E a palavra na língua grega é belíssima. O conceito é o seguinte: ele tem que ter uma mente limpa, tem que ser equilibrado. Ele não pode dar-se ao luxo de prazeres que diminuam a sua vigilância, a sua consagração, o seu compromisso com Deus e a sua palavra. Ele tem que ser sóbrio. E a palavra sóbrio eu tenho ensinado aos irmãos, eu sempre repito a ilustração, porque ela
Diz tudo que nós temos que dizer. No Império Romano havia um copo de tomar vinho. Copo próprio. E tem isso na cultura nossa. E o ébrio era aquele que estava debaixo do copo. E sóbrio é aquele que estava acima do copo. Então o texto me diz que o presbítero, o pastor, o bispo não pode ser governado por vícios. Ele tem que estar acima dos vícios. O texto me diz claramente na Bíblia que o fruto do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. Se eu não tenho domínio próprio, quem vai ser de mim? Mas o texto diz mais. Ele precisa ser modesto. Modesto. E mais uma vez, essa palavra na língua grega é belíssima. Sabe por quê? Sabe que palavra é esta aqui? É cosmos. Aí você pensa no mundo. Não pensa no mundo, não. Pensa em outra coisa que vai lhe ajudar mais. Cosméticos. É a mesma raiz. Quer dizer, o homem que quer ser presbítero tem que ser alguém que se preocupe não só com o domínio próprio, mas se preocupe também em ter a sua face, ter a sua vida bonita, harmoniosa. Ele tem que ser também hospitaleiros. Ou ele tem que ser hospitaleiro. No grego, se você for na Grécia hoje e se hospedar num hotel, você tem que tomar cuidado. Embora o inglês domine o mundo inteiro, mas o indivíduo que é mais tradicional e quer manter o grego, você vai ver lá no anúncio, na placa do hotel, filoxênio. Filoxênio. Agora vamos aplicar isso a nós? Difícil, irmãos. Difícil. O presbítero tem que ser dono de hotel. Hospedar gente, levar gente para comer em casa, comer uma pizza junto com o irmão, abrir a sua casa. Uma das bonitas coisas que eu fiz aqui, eu agradeço a Deus por ela. Eu disse um dia no conselho, irmãos, eu vou convidar jovens casais para comer uma pizza comigo. Um por vez. Um por mês. E foi bênção fora do comum. A gente até hoje se lembra quando beijam uma jovem senhora, abraçam um jovem senhor, de quanto Deus nos abençoou naquele tempo de comunhão na minha casa. Mas o texto diz mais. E diz uma coisa difícil. A gente tem que entender essa coisa. Apto para ensinar. E eu quero dizer aos irmãos que nós temos sido muito duros com relação a isso aqui. Duros demais, duros exageradamente. Esse texto não diz obrigatoriamente que o presbítero tenha que ser professor da escola dominical. Ou que o presbítero tenha que ser obrigatoriamente pregador. Porque nós temos que reconhecer que não há um tipo só de ensino. E não há um lugar só para ensinar. Por exemplo, o presbítero pode ser líder de um grupo pequeno. E não há pregação ali.
a sequência de textos e perguntas às pessoas. O presbítero pode ser um auxiliar de célula, onde ele vai funcionar como colaborador. O presbítero é obrigado, pelo que vem depois aqui, a ensinar os seus filhos. Mas a verdade é a seguinte: o que esse texto quer dizer é que o presbítero tem que ter disposição de fazer discípulos. Meus irmãos, isso é mais sério do que ensinar numa classe de escola dominical. Reunir um a um, toda semana, estudar a Bíblia juntos, orar juntos, aplicar a Bíblia à vida. Mas o texto continua. Diz assim: não dado ao vinho. Meus irmãos, a Bíblia é claríssima nesse sentido. A Bíblia diz que nós temos que nos privar do vinho, que não sermos dados ao vinho, mas temos que ser, ao contrário disso, cheios do Espírito Santo. E a pergunta é simples: quem governa a nossa vida? A quem nós somos submissos? A quem nós nos dobramos? Mas a próxima palavra trata de um outro assunto. Diz assim: cordato. Ele tem que ser não violento. É o que você tem na sua Bíblia. Irmãos, há ocasiões no conselho da igreja, no presbitério, no sínodo, em que os assuntos nos tiram do sério. E não é novidade, embora seja muito triste. Eu conheço 3 casos só, graças a Deus, mas são 3 casos, para dizer que é possível, numa reunião do conselho, terminar em briga de tapa. Não tem nada a ver com o nosso conselho, não tem nada a ver comigo. E 3 casos na vida inteira. Não pode haver um presbítero do contra. Não pode. Não pode haver um presbítero. Eu me lembro. Reverendo De Noel foi meu pastor titular na Igreja Unida. E um dia eu disse assim ao conselho: irmãos, eu estou trazendo esse assunto da UNP aos irmãos e eu quero que os irmãos o aprovem, porque ele é importante demais. E é o seguinte: eu vou brigar por isso até morrer. Aí, acabou o conselho, saímos. O reverendo De Noel me disse: filho, nunca mais diga isso na vida. Porque senão você às vezes vai ter que morrer mesmo. Você não tem garantia que vai ser aprovado aquilo que você está propondo. É muito melhor que você diga: irmãos, isso é importante demais para mim. Isso vale muito. Eu gostaria que os irmãos tratassem esse assunto com o máximo carinho. Vocês notam a diferença? É parecido com casamento, irmãos. A gente acaba sabendo, inclusive, qual é o ponto nevrálgico no outro. A gente diz assim: se subir uma proposta assim, o presbítero fulano sai do chão. E não pode ser assim. O
A próxima palavra só acrescenta a esta. Inimigo de contendas. Brincando com você. Se você gosta de briga, entre no MMA, não no conselho da igreja. A brigar em outro lugar. No lugar próprio, no ringue. A próxima palavra nos traz uma surpresa. Diz assim: não avarento. Eu me lembro um dia, conversando sobre o assunto no conselho, o presbítero Fernando levantou a questão e disse: reverendo Jorge, não era comigo, nem era assunto meu, era um assunto geral. No seminário não ensinam que a gente deve... a gente não precisa se preocupar tanto com dinheiro assim. Meus irmãos, eu já vi coisa triste. Coisa triste. Igreja achando que tem que ter poupança alta. E eu tive que dizer a um conselho meu uma verdade dura. Eu digo: irmãos, quando Jesus voltar, a pergunta que ele vai fazer para nós não é quanto dinheiro nós temos aplicado. É quanto dinheiro nós aplicamos na obra do Senhor. A gente sabe a vergonha que a igreja vem passando no Brasil por pastores, por bispos avarentos. Aí nós entramos num assunto sensível. Que governe bem a sua casa. Olha o que o texto diz. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E surgem muitas perguntas aqui. Mas a ideia central, simplificando bastante, é a seguinte: os filhos que moram comigo, e são menores de idade, precisam estar submissos à minha autoridade. Eu não tenho nada a ver com o que faz o Geórgio Júnior hoje, mas eu tive tudo a ver com o que ele fez até os 18 anos, até os 21. Mais uma vez eu repito, irmãos, isso não se exige de mim que tenha perfeição aqui. O que se exige de mim aqui é que eu entenda que essa é uma luta da vida, e que eu cresça, e que inclusive esteja pronto a buscar ajuda para tratar dos problemas que eu enfrento. O problema aqui não é uma desobediência. O problema aqui não é uma palavra mais dura dita pelo filho ao pai. É rebeldia. Então, se o pai tem na sua casa um filho rebelde, esse irmão não serve para ser presbítero. Difícil, irmãos. Mas é Bíblia. O texto continua. E diz assim: não seja neófito. Não seja neófito. E, sinceramente, eu aprendi uma coisa estudando esse texto. Eu não sabia o que é
etimologia da palavra neófito. Sabe o que quer dizer neófito? Planta nova. O presbítero não pode ser alguém na igreja novo, com pouco tempo de fé. E o texto explica, diz assim: para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A tentação para termos o poder, meus irmãos, é muito grande. Muito grande. Muito grande. E o presbítero precisa tomar cuidado. E nós tomarmos cuidado também de não elegermos gente nova na fé para o presbiterato. Finalmente o texto me diz assim: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Como que as pessoas de fora enxergam o cristão? Como é a vida financeira dele? Como é o trabalho que ele presta à empresa? Como é isso? Está assustado, querido? Eu confesso para você que às vezes eu fico. Sabe por que eu fico assustado? Porque eu estou nessa lista aqui. Essa lista tem a ver primeiro comigo. E aí eu me lembro de uma palavra dita no nosso conselho sobre isto. Alguém disse: irmãos, o que nós precisamos fazer é depender da graça de Deus. Ninguém cumpre as exigências de Deus sem depender da graça. Por último, duas coisas. Uma para ilustrar uma coisa que já passou. Eu queria ter dito isso antes, passou, não disse, quero colocar agora. E a outra para encerrar o meu sermão. Ontem eu tive a alegria de pregar na igreja presbiteriana de Vila Maria, onde eu fui pastor tantos anos, e é sempre alegre voltar lá. E revi irmãos muito queridos, e entre eles revi Dona Ruth Petenati. A Ruth Petenati está bem enferma. Mas eu me lembro de uma coisa que ela me disse, e nunca mais me esqueci disto. Ela disse: ô, pastor, eu adquiri um hábito. Eu nunca voto em alguém para presbítero ou diácono sem perguntar primeiro para a esposa dele se ele está apto para exercer a função. Você vê aqui. Outra coisa, irmãos, são os dois lados de novo. O primeiro lado é o lado dos que aspiram o episcopado. Quanto esforço a gente faz quando a gente aspira um emprego, aspira um diploma, aspira um casamento, aspira um aumento salarial, aspira uma residência própria, uma casa própria.
Se eu aspiro ao episcopado, o que é que eu tenho feito para que eu seja cada dia mais pronto, ou esteja cada dia mais pronto para servir? E outra coisa, irmãos, não me leve a mal, por favor, eu não estou bravo, estou calmo, tranquilo, sem gaguejar. Não vou nem dizer o que ia colocar daquele jeito, eu quero ser mais sensível. Você vai ter os presbíteros que você eleger. Então leve a sério isso. Pergunte para Deus quem são eles e vote conscientemente no dia da nossa assembleia. Amém, irmãos? Vamos baixar nossas cabeças um minuto. Pai do céu, ajuda-nos a fazer o melhor na escolha dos oficiais presbíteros para esta igreja e dá-nos a alegria de crescermos nas qualidades bíblicas do presbiterato ou do presbítero. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.